Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, ou somente Aloísio de Azevedo, nasceu em São Luís do Maranhão, em 14 de abril de 1857. Seus pais foram o casal David Gonçalves de Azevedo, vice-consul português, e Emília Amália Pinto de Magalhães. Quando completou seus 17 anos, resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, junto de seu irmão, visto que ele tinha muito interesse pela arte. Passou então a estudar na Imperial Academia de Belas Artes e, para poder se manter na capital, fazia várias caricaturas para alguns jornais do Rio de Janeiro, como O Fígaro, Zigue-Zague e o Mequetrefe. Logo, além de escritor e jornalista, ele fora também pintor e desenhista. Depois da morte de seu pai, em 1878, ele retornou a São Luís, onde deu início à sua carreira literária, querendo auxiliar no sustento da sua família. No ano seguinte, lançou seu primeiro romance, Uma Lágrima de Mulher. Essa obra ainda se enquadrava na estética romântica. Nessa época, ele também trabalhou para a fundação do jornal O Pensador, com publicações anticlericais e abolicionistas. Em 1881, ele lançou o seu primeiro romance naturalista, intitulado como O Mulato. Nessa obra, ele abordou assuntos importantes, como o preconceito racial, e essa obra foi relativamente bem aceita. Após isso, resolveu voltar para o Rio de Janeiro, produziu diversos folhetins, o que ajudou ele a se manter financeiramente. Quando podia, se dedicava totalmente a pesquisas e escritas naturalistas, o que o tornou um grande escritor, visto que nessa época foi lançado suas principais obras, sendo elas Casa de Pensão, de 1884, e também O Cortiço, de 1890. Em 1895, ele foi aprovado em um concurso para o cargo de cônsul e acabou abandonando a carreira literária, viajando por diversos países, como Itália, Inglaterra, Espanha, Paraguai, Japão e Argentina, onde ele faleceu em 21 de janeiro de 1913, em Buenos Aires. O período de vida de Aloísio de Azevedo, falando de um ponto de vista histórico, foi marcado por grandes acontecimentos, porém vou ressaltar os que mais tiveram influência na vida do autor, como a abolição da escravidão, a proclamação da República e os governos que a sucederam, e a situação na sociedade no final do século XIX e início do século XX. Bom, a abolição da escravidão ocorreu em 3 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, e foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a escravidão fosse abolida no nosso país. Apesar de muito falado durante o século XIX, a situação dos negros no nosso país só começou a mudar com a proibição do tráfico negreiro, o que se deu mais por uma pressão dos ingleses sobre a nossa nação para que acabasse com a prática. E o Brasil, não querendo correr risco de uma possível guerra com a Inglaterra, decretou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil, mas permitia que os africanos que chegaram após a lei de 1831 continuassem como escravos. Na década de 1860, a pressão sobre o Império pelo fim da escravidão era enorme. E nesse momento, o movimento abolicionista começou a se estruturar e após o fim da Guerra do Paraguai em 1870, o movimento ganhou força total. E assim alguns grupos escravocratas tentaram fazer de tudo para adiar o máximo possível a abolição, criando assim algumas leis para poder de certa forma enganar os abolicionistas. Dentre elas, as leis do ventre livre de 1871 e a lei dos sexagenários de 1885, feitas para deixar tanto os abolicionistas quanto os escravocratas satisfeitos. Porém, isso não parou os abolicionistas, que agora, além de protestos pacíficos, também resistiam à escravidão de forma ilegal, roubando escravos, por exemplo. E, finalmente, em 1888, a Lei Áurea foi assinada. Outro evento marcante na vida do autor foi a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, e a Primeira República. Esse acontecimento foi resultado do enfraquecimento da monarquia brasileira, sobretudo entre os militares. Ao longo da Primeira República, o Brasil foi governado por 13 presidentes, eleitos em eleições diretas. Porém, esse também foi um período marcado por fraudes, então não podemos dizer exatamente que foi uma democracia. As duas exceções presidenciais não eleitas de forma direta foram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O primeiro governou o Brasil como presidente provisório, nomeado em 1889, e no começo de 1891 atuou eleito de maneira indireta. Como ele renunciou ao cargo em novembro de 1891, o seu vice Floriano Peixoto assumiu.
Dissidências intra-oligárquicas e o surgimento de grupos insatisfeitos com a política brasileira, como os tenentistas, levaram a Primeira República ao fim por meio da Revolução de 1930. Falando agora sobre o contexto social do Brasil durante o fim do século XIX e o início do século XX, podemos perceber que as mudanças políticas geraram também muitas mudanças sociais. Agora, com a nova Constituição, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, a modernização, o crescimento das cidades, a instalação das primeiras indústrias, tudo isso influenciou a sociedade da época. O surto industrial do século XIX, por exemplo, proporcionou o crescimento de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que agora possuíam mais estradas, bancos, transporte urbano e etc. Agora as pessoas começaram a mudar para as cidades em busca de melhores condições de vida e de um emprego digno. Porém, com a criação de várias indústrias, surgiram também as várias greves dos trabalhadores, pois o operário, cujas condições de trabalho eram péssimas, com jornadas de trabalho de até 16 horas e a mão de obra infantil e feminina sendo usada de maneira indiscriminada, não havendo nenhuma regulamentação salarial, tenta desenvolver uma ação política independente de oposição através das greves. Dentro desses grandes centros urbanos, víamos também o contraste entre mansões e palacetes ao lado dos bairros mais pobres. Ao mesmo tempo em que se podia encontrar as últimas novidades da Europa, poderíamos encontrar a febre amarela e a varíola dizimando a população mais pobre. O estilo literário naturalista de Aloysio de Azevedo foi influenciado por vários autores, que estão inclusive presentes em outros temas dos seminários. Em relação aos pensadores, temos as ideias deterministas de Hippolyte Taine, que entendia que a compreensão do ser humano e da história estaria dividida em 3 partes: o meio, a raça e o momento histórico, e que é com base nessa teoria que Azevedo constrói a trama de seus romances naturalistas. A obra O Cortiço mesmo já é um ótimo exemplo disso. O meio é o próprio cortiço que condiciona o grupo, a raça, determinando as relações humanas do interior da habitação coletiva. Auguste Comte foi outro pensador que influenciou Azevedo de alguma forma, dessa vez com sua doutrina o positivismo, que defendia o cientificismo e mais algumas outras coisas. Azevedo acaba compreendendo o ser humano como um objeto de estudo científico, tanto é que, para escrever O Cortiço, o autor visitou várias dessas instalações no Rio de Janeiro, observando atentamente as relações, costumes e diálogos cotidianos de seus habitantes. Outros autores que inspiraram Aloysio de Azevedo foram Émile Zola e Eça de Queiroz. Esse último estando presente principalmente na questão da descrição minuciosa dos ambientes urbanos e de suas personagens. A obra de Aloysio de Azevedo divide-se em 2 momentos. O primeiro ainda se mantém na fórmula dos melodramas românticos, mesmo que na época já estaria um pouco em decadência. Eram textos em forma de folhetim que consumiam muitas vendas, permitindo ao autor sobreviver apenas à literatura, um caso raro no Brasil. O segundo momento refere-se às obras escritas à luz da estética naturalista, e são essas obras que distinguem o autor no cânone nacional. Outras características que são constantes nas obras de Aloysio de Azevedo e que, na maioria das vezes, podem ser vistas como características do próprio movimento realista e naturalista são as seguintes: a abordagem da realidade cotidiana, ou seja, nas suas obras são tratados problemas e pessoas do dia a dia, que você veria no dia a dia. Também possui linguagem simples e descrição minuciosas, que, se vocês lembram, essa foi a que ele teve de inspiração de Eça de Queiroz. E essa descrição minuciosa é tanto que o próprio Cortiço acabou sendo considerado o protagonista, pois é ele que é o central da história. Também abordado o personagem das camadas mais baixas da sociedade, a animalização dos personagens, que, no caso, para quem não sabe, é uma figura de linguagem que aproxima e descreve o comportamento humano como um de animal, ou seja, o homem começa a ser tratado como um animal. Outro nome para isso também é zoomorfização. Também possui situações e personagens moral e socialmente degradados. E por fim, é claro, 2 temas que não podem faltar no realismo brasileiro, que são a presença de temas como prostituição, vícios, promiscuidade, adultério e preconceito racial, e crítica social e pessimismo. Aloysio de Azevedo possui uma vasta lista de outras obras, até porque, ele escreveu crônicas, peças teatrais e romances. Então, no momento, eu irei citar apenas seus títulos com suas datas de lançamento, para daqui a pouco aprofundar um pouco mais em 2 de suas obras mais famosas. Bom, 2 de suas obras mais famosas sem contar O Cortiço, pois esse já é o nosso tema.
Na categoria dos romances temos Uma Lágrima de Mulher, 1880, O Mulato, 1881, Mistérios da Tijuca, 1882, Memórias de um Condenado, 1882, Casa de Pensão, 1804, Filomena Borges, 1884, O Homem, 1887, O Coruja, 1890, A Mortalha de Alzira, 1894 e Livro de uma Sogra, 1895. Já na categoria teatro temos Os Doidos, 1879, Flor de Lis, 1882, Casa de Orates, 1882, O Caboclo, 1886, Venenos que Curam, 1886, A República, 1890, Um Caso de Adultério, 1891 e Em Flagrante, 1891. Para finalizar, de contos temos Demônios, 1895, Pégadas, 1897 e O Touro Negro, 1983. As duas obras que eu irei aprofundar um pouco mais são O Mulato e A Casa de Pensão. O Mulato foi a estreia do naturalismo na literatura brasileira. O protagonista da história é Raimundo, um filho de pai branco com uma mãe escravizada. Ele cresceu com instrução intelectual e também foi cercado de posses, chegando até a estudar direito em Portugal. Porém, ao retornar, ele não entende o porquê de não ser aceito na alta sociedade maranhense, principalmente depois de pedir a mão de sua prima, a Ana. A família dela e os membros da Igreja Católica são totalmente contra a união desse casal. A intriga, então, consiste num melodrama romântico, mas os conflitos que ocorrem na vida do casal são tratados de uma maneira diferente das do romantismo, puxando para um lado mais realista. O desejo do autor é, no caso, de provar a presença do preconceito racial na sociedade brasileira. Se trata de uma carta aberta contra o conservadorismo e a corrupção do clero, que estavam aos poucos destruindo a sociedade maranhense. Já A Casa de Pensão foi o livro que consagrou a Luísa de Azevedo na estética naturalista. Esse livro é protagonizado por Amâncio, estudante que vai para o Rio de Janeiro e se hospeda em uma pensão que é palco de diversas promiscuidades, patologias e comportamentos degradantes. Nessa pensão, Amâncio acaba se envolvendo com Amélia. Isso é uma consequência de um plano arquitetado pela mãe da moça, Madame Brizard, que no caso também é dona da pensão. Ela planejou isso pois está totalmente interessada em tirar vantagem da fortuna do protagonista. A descrição de personagens moralmente degradados, hostis, combinados a um ambiente familiar falso, revela as hipocrisias enraizadas na sociedade brasileira. A mediocridade e a mentalidade burguesa, que valoriza o dinheiro em primeiro lugar, e que por causa disso não tem escrúpulos, são abordados de uma maneira determinista. Ou seja, o meio influencia o desastroso destino das personagens. Personagens. João Romão é o taverneiro português, dono de uma pedraria e do cortiço, representa o capitalista explorador. Bartoleza Quitandeira, escrava cafusa que mora com João Romão, para quem trabalha como uma máquina. Miranda é um comerciante português, principal opositor de João Romão, mora num sobrado aburguesado ao lado do cortiço. Estela é a infiel esposa de Miranda. Juntos eles têm uma filha, Zulmira. Jerônimo é o português trabalhador da pedreira de João Romão, representa a disciplina do trabalho. Piedade é sua esposa, representa a mulher europeia. Rita Baiana é uma sedutora mulata que vive na estalagem, representa a mulher brasileira. Firmo é o mulato e companheiro que se envolve com Rita Baiana. Pombinha é a moça bonita, discreta e educada que, por influência, acaba por se prostituir. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedraria. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. Sua amante, Bartoleza, uma suposta ex-escrava, já que ele a engana com uma falsa carta de alforria, o ajuda de domingo a domingo trabalhando sem descanso. Ao lado do cortiço, há um sobrado aristocrático, em que vive o burguês Miranda, comerciante de tecidos, casado com Estela. Eles vivem um casamento infeliz e Estela o trai sempre. O comerciante bem estabelecido cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma braça de terra que deseja comprar para aumentar o seu quintal. Não havendo consenso, há um rompimento provisório na relação entre os dois. Com inveja de Miranda, que possui a condição social mais elevada, João Romão trabalha arduosamente e passa por privações para enriquecer mais que seu oponente. Quando Miranda recebe o título de barão,
João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também ostentar uma posição social reconhecida, frequentar ambientes requintados, adquirir roupas finas, ir ao teatro, ler romances, ou seja, participar ativamente da vida burguesa. Para imitar as conquistas do rival, João Romão promove várias mudanças na estalagem, que agora ostenta ares aristocráticos. A relação entre Miranda e João Romão começa a melhorar. O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante em casamento. Há, no entanto, o empecilho representado por Bartoleza, que, percebendo as manobras de João para se livrar dela, exige usufruir dos bens acumulados ao seu lado. Para se ver livre da amante, que atrapalha seu plano de ascensão social, Romão a denuncia a seus donos como escrava fugida. Em um gesto de desespero, prestes a ser capturada, Bartoleza comete suicídio, deixando o caminho livre para o casamento de João. No cortiço, paralelamente, estão os moradores de menor ambição financeira. Jerônimo é o então gerente da pedreira de João Romão e passa a viver no cortiço com sua esposa Piedade. Sua honestidade, força e nobreza de caráter logo chamam a atenção de todos. No entanto, seduzido pela envolvente Rita Baiana, uma mulata de grande carisma que conhece a todos os moradores da habitação, começa uma relação com a moça. Tal relação que o levou até a matar Firmo, rapaz com quem Rita teve envolvimento. Desse forte desejo de Jerônimo, decide fugir com ela, levando Piedade, sua esposa, ao alcoolismo. Todavia, ele entra num processo de decadência física e moral, assim como Rita, mais um exemplo da má influência do meio sobre o homem. A decadência atinge também os outros moradores do cortiço, como Pombinha, uma moça culta que esperava a primeira menstruação para poder casar, mas ela renuncia de sua vida de casada para viver como prostituta, após se envolver com Leone, que também levava essa vida. No cortiço, paralelamente, estão os moradores de menor ambição financeira. Jerônimo é o então gerente da pedreira de João Romão e passa a viver no cortiço com sua esposa Piedade. Sua honestidade, força e nobreza de caráter logo chamam a atenção de todos. No entanto, seduzido pela envolvente Rita Baiana, uma mulata de grande carisma que conhece a todos os moradores da habitação, começa uma relação com a moça. Tal relação que o levou até a matar Firmo, rapaz com quem Rita teve envolvimento. Desse forte desejo de Jerônimo, decide fugir com ela, levando Piedade, sua esposa, ao alcoolismo. Todavia, ele entra num processo de decadência física e moral, assim como Rita, mais um exemplo da má influência do meio sobre o homem. A decadência atinge também os outros moradores do cortiço, como Pombinha, uma moça culta que esperava a primeira menstruação para poder casar, mas ela renuncia de sua vida de casada para viver como prostituta, após se envolver com Leone, que também levava essa vida. Ainda assim, a história não acaba aí. Com a desgraça caindo sobre todo o cortiço, podemos dizer que Romão ainda estava por cima, mesmo depois de tudo que ele foi capaz de fazer. Até que, por problemas de vizinhança, digamos assim, o cortiço é levado às chamas. Será esse o fim de João Romão? Não, claro que não, pois o lugar tinha seguro, o que beneficiou mais ainda o corticeiro. Mas esse então é o fim, pois o mesmo recebe uma inusitada visita. Eram abolicionistas, que estavam ali para homenageá-lo por suas contribuições pela causa. Isso mesmo. O homem que não pensou duas vezes antes de passar por cima de tudo e todos para ter o que queria e que presenciou sua escrava, como eu já ouvi uma vez, preferir a morte, pois ela era melhor que a escravidão. Ele agora estava sendo acolhido pela sociedade. O Cortiço é uma obra de grande importância para a literatura nacional, já que representa um marco do naturalismo no Brasil. Ela também acabou se tornando uma espécie de documento que nos guia e nos ajuda a compreender os quadros mentais da sua época. Como é uma obra naturalista, ficam claras as características desse movimento, onde o narrador, por ser onisciente, consegue julgar e analisar as ações e os pensamentos dos personagens. Outro ponto que ficou claro é como Aloísio de Azevedo segue os ensinamentos de Zola, com descrições muitas vezes escatológicas, fazendo comparações intrigantes e até se referindo ao Cortiço como personagem principal da história, tipo uma espécie de entidade coletiva, o que faz sentido, levando em consideração esses traços do naturalismo. A sua intenção era provar por meio da obra literária como o meio, a raça e a história determinam o homem e o levam à degradação. Aloísio sugere mostrar que a mistura de raças em um mesmo meio acaba na promiscuidade sexual, moral e na completa degradação humana. Mas, além disso, o livro apresenta outras questões pertinentes para reflexão, como a imensa desigualdade social, que ainda é um problema atual. O impacto da obra na época em que foi publicada causava uma espécie de choque aos leitores, por se tratar do mais sórdido no ser humano e temas considerados tabus, de maneira explícita. Isso não é feito só a partir de dramas e suicídios,
mas também pelo estabelecimento de um enredo que parece uma pintura panorâmica, em que cada cena compõe uma miséria e injustiças sociais geradas pela atmosfera do cortiço, como raça, preconceito com homossexualismo e preconceito com classes. Neste tópico, eu iria abordar 3 produções que tiveram como inspiração a obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo. A primeira é O Cortiço Filme. Esse filme é brasileiro e ele estreou em 1978. Ele é pertencente do gênero drama. A sua sinopse é a seguinte: Rita Baiana é uma moça extrovertida e liberada que mora em um cortiço. Ela se apaixona por Jerônimo, um português recém-chegado ao Brasil. E após muitas confusões e uma tragédia, ela decide morar com Jerônimo. A próxima produção é o musical Bertoleza, de 2020. Esse musical foi dirigido por Anderson Claudir. Nessa peça, conferimos a mesma história do cortiço, porém com um ponto de vista diferente. Esse ponto de vista é o da personagem Bertoleza, uma mulher negra e escravizada que foi e é fundamental para a narrativa, tanto quanto João Romão, o protagonista da obra original. Nessa peça, Romão propõe uma sociedade bertoleza, prometendo alforria escrava. Dessa forma, eles acabam iniciando juntos um patrimônio. Nele está composto o cortiço, um armazém e uma pedreira. Porém, depois de João Romão acumular muita riqueza, ele começa a ser muito ambicioso e quer fazer de tudo para se tornar ainda mais poderoso. Influenciado pela inveja do personagem Botelho, ele resolve se casar com a filha de um negociante português que se tornou barão recentemente. Mas para isso, ele precisa ficar livre da Bertoleza, que batalha para manter o patrimônio construído. Bom, essa é uma narrativa mais geral da peça. Para quem quiser conferir os últimos detalhes, eu super recomendo assistir. E uma curiosidade é que, para a companhia, o maior desafio foi fazer com que a narrativa do século XIX questionasse e problematizasse as relações criadas atualmente, né? E tanto que esse projeto ele foi iniciado em 2015, e depois disso a peça foi criando novos e novos contornos. A última produção foi a que mais me surpreendeu, devo admitir, que é a novela Lado a Lado, de 2012, produzida pela Rede Globo. Até porque, das 3 abordadas nesse seminário, essa é a que mais foge do enredo original. Mesmo assim, ainda conseguimos enxergar uma certa semelhança com a escrita e a narrativa da obra. A sinopse da novela é a seguinte: ambientada no Rio de Janeiro do início do século XX, conta a história de 2 mulheres, Isabel e Laura, que apesar de serem de níveis sociais bem diferentes, têm o mesmo desejo: lutar pela igualdade das mulheres, conciliar a maternidade e profissão. Em uma sociedade extremamente conservadora, elas terão que enfrentar muitos obstáculos para atingir seus objetivos. Também são abordados outros assuntos, como o surgimento do futebol, o início das favelas, o fim dos cortiços e o começo da República. Uma das coisas que essa novela e a obra original Cortiços têm em comum é de que ambas mostram como é a realidade de se viver em um cortiço no Rio de Janeiro nos séculos 19/20. Raul Pompeia nasceu em 12 de abril de 1863, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Seu pai, Antônio Dávila Pompeia, era advogado. Ele viveu em sua terra natal até seus 10 ou 11 anos e então sua família decidiu se mudar para a capital. Foi lá onde, aos seus 11 anos, ele foi matriculado em um colégio interno bastante rígido, com o nome de Colégio Abílio. E já nessa idade ficava claro seu interesse pela literatura. Dentro do colégio, Raul escrevia para o jornal da escola, chamado de O Archote. Mas, por conta de alguns de seus críticos comentários, ele acabou sendo transferido para o Colégio Imperial Dom Pedro II. Nessa nova escola, ele continuou com seus interesses pela arte, e até mesmo veio a publicar um romance em 1880, intitulado Uma Tragédia no Amazonas. Depois, se mudou para São Paulo, pretendendo cursar Direito na Faculdade do Largo de Francisco, onde teve alguns problemas com um de seus professores, pois se mostrava abolicionista e republicano. Por isso, ele foi terminar o curso na Faculdade do Recife, mas não exerceu a sua profissão, foi ser jornalista. Nesse tempo, ele escreveu várias críticas, crônicas, contos e folhetins, onde seu romance O Ateneu foi publicado, tendo um bom sucesso. E é importante ressaltar que a inspiração da obra foi na sua própria jornada no colégio interno onde ele estudou.
Ele também se tornou professor da Escola Nacional de Belas Artes e ainda foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional em 1894. Mas Raul Pompeia demonstrou um forte apoio ao governo ditatorial de Floriano Peixoto, o que trouxe inimizades como a de Olavo Bilac e outros, além de que ele protestou contra o presidente da República da época, que era o Prudente de Moraes. Com isso, ele acabou perdendo o cargo na Biblioteca Nacional. E por conta de sua depressão, Raul Pompeia, cometeu suicídio com tiro no peito em 25 de dezembro de 1895, falecendo aos seus 32 anos. Contexto histórico. Raul Pompeia viveu durante uma época de vários acontecimentos históricos do nosso país, como a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura e a proclamação da República. A começar falando pela Guerra do Paraguai, que foi um conflito armado ocorrido entre os anos de 1864 e 1870. E os países envolvidos foram Brasil, Argentina e Uruguai, que formavam a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. A causa desse combate foi porque o Paraguai pretendia anexar territórios do Brasil e da Argentina e também estava em jogo o controle pela Bacia do Prata. A guerra terminou com a vitória da Tríplice Aliança e com o Paraguai devastado. Cerca de 80% da população masculina do país foi morta, as empresas destruídas e a terra sem qualquer cultivo. Além disso, também perdeu parte de seu território para o Brasil e a Argentina e contraiu uma dívida de guerra com os países da Tríplice Aliança. Já o Brasil conquistou a liberdade de navegação na Bacia do Prata. Outro marco histórico da vida de Raul Pompeia foi a abolição da escravidão, que ocorreu em 1888, mesmo ano de publicação de seu livro O Ateneu. O próprio autor atuou em movimentos favoráveis à abolição da escravatura. A abolição aconteceu no dia 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, a qual libertou os escravos após cerca de 400 anos de escravidão. Porém, essa abolição aconteceu de forma gradual e controlada pelo governo, e aos poucos algumas leis foram implantadas, como a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibiu o tráfico negreiro da África para o Brasil, a Lei do Ventre Livre de 1871, que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que beneficiava os negros maiores de 60 anos. Porém, houve grande relutância por parte dos proprietários de terras, o que tornou o processo da libertação um tanto lento. Por fim, em 1888, a Lei Áurea foi assinada e os escravos livres. Porém, isso não quer dizer que os mesmos começaram a ser aceitos pela sociedade, já que agora os fazendeiros preferiam usar a mão de obra imigrante vinda da Europa do que a dos próprios negros, que já estavam no nosso país, o que claramente é um exemplo do racismo do século XIX. Por fim, o maior acontecimento que marcou a vida do autor foi a proclamação da República, ainda mais pelo fato do mesmo ser republicano. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889 e por muitos é considerado um golpe, já que a grande parte da população já apresentava insatisfação com o sistema monárquico, o que fez com que grupos de defensores do republicanismo se organizassem e conspirassem contra a monarquia brasileira. Essa conspiração resultou no golpe que levou à proclamação da República. A República da Espada corresponde ao período inicial da Primeira República Brasileira. A fase da Primeira República, como um todo, corresponde ao período que se iniciou com a proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930, que deu início à Era Vargas. Já o período da República da Espada corresponde a um período específico que abrange os governos dos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Após a proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido pelos republicanos para conduzir o governo provisório. E durante esse período foi criada a Constituição de 1891. O grande problema foi que Deodoro apresentava uma postura autoritária, e grupos políticos da oposição reagiram e forçaram o presidente a renunciar em 23 de novembro de 1889. Novas eleições foram realizadas e Floriano Peixoto assumiu como presidente brasileiro. E seu governo estendeu-se até 1894, quando ocorreu a transição para um governo civil. O político paulista Prudente de Moraes foi eleito presidente e deu início ao período conhecido como República Oligárquica. Raul Pompeia, após a proclamação da República, tornou-se um dos maiores defensores de Floriano Peixoto, o que o levou a ser demitido do cargo de diretor da Biblioteca Nacional. O estilo literário de Raul Pompeia possui alguns traços simbolistas e impressionistas, porém ele realmente é associado ao naturalismo brasileiro, pois em suas obras mais famosas, as características desse movimento são as que predominam. Os aspectos que podemos destacar de suas obras são uma visão realista e objetiva da realidade,
A metodologia de Politene, ou seja, o determinismo, que vocês já devem estar carecas de saber que é onde os personagens são condicionados por sua raça, meio e momento histórico em que vivem. Inclusive, o Ateneu é um bom exemplo disso, pois o autor destaca principalmente a influência do meio sobre os indivíduos. Outra característica que temos também é o biologismo, que é o foco nas motivações biológicas dos personagens, que é bem parecido com a zoomorfização, que é a atribuição de características dos animais aos seres humanos. Ou, como eu já disse anteriormente, pode também ser chamada de animalização. De todos os instintos que possuímos, em suas obras o que se sobressai é o instinto sexual. Também temos em suas obras o uso do cientificismo, que é a ciência que é usada para analisar a nossa sociedade. Inclusive, para quem não lembra, cientificismo é aquela vertente do positivismo. Outra característica do autor que era passada para suas obras era a sua visão pseudocientífica e preconceituosa em relação às mulheres, que eram vistas como histéricas, negros como inferiores e homossexuais como doentes ou criminosos. E para quem não é familiar com o termo pseudocientífico, isso se trata de qualquer tipo de informação que se diz ser baseada em fatos científicos, mas que na verdade é baseada em fundamentos falsos. Fora isso, o autor também transformava as classes pobres em um objeto de análise para suas escrituras. Resumindo de uma maneira mais dinâmica tudo o que eu disse aqui, podemos dizer que os seus personagens são construídos com base em um olhar objetivo, crítico e pseudocientífico. Eles têm a vida determinada pelo meio em que vivem, pela raça a qual pertencem e pelo momento histórico em que estão inseridos. Características do determinismo. Além disso, suas características biológicas se sobressaem aos elementos psicológicos. Dessa forma, os personagens naturalistas aproximam-se da zoomorfização e, portanto, são controlados por seus instintos em detrimento da razão. Como exemplo de outras obras de Raul Pompeia, temos Uma Tragédia no Amazonas, 1880, Um Réu Perante o Futuro, também de 1880, Canções Sem Metro, 1881, As Joias da Coroa, de 1882, Alma Morta, de 1888 e Agonia, de 1895. Escolhi ler um breve resumo de duas de suas obras mais conhecidas, depois de Ateneu, O primeiro é Uma Tragédia no Amazonas. Esse romance descreve em detalhes a região amazônica, onde a lei raramente chega. A obra narra a história de Eustáquio, a esposa branca e da enteada Rosalina, que passam a ser vítimas de perseguição, incluindo de tentativas de assassinato. A segunda obra é As Joias da Coroa. Esse romance narra a história de Manuel Paiva, um malandro que tenta roubar as joias pertencentes ao Duque de Bragança. Assim, se inicia uma sátira mordaz ao fato real, o roubo das joias de Dom Pedro II. Na obra, o autor critica a presença da família imperial no Brasil e retrata a campanha republicana. A obra O Ateneu possui vários personagens. Sérgio é o protagonista e também o narrador, onde ele mais velho narra os acontecimentos durante o tempo que ficou no colégio, conhecendo novas pessoas e amadurecendo. Aristarco é o diretor do colégio, rígido e egocêntrico. Ele molda as crianças do Ateneu, sendo muito vaidoso, admirando a si mesmo e o sucesso de seu colégio. Dona Emma é a esposa do diretor, e Sérgio tem uma certa paixão platônica por ela. Ângela, a empregada espanhola de grande beleza, representa a paixão carnal dos alunos. E, em um determinado momento da trama, acontece um assassinato por sua causa. Rebelo é um aluno muito aplicado. Foi um dos colegas que Sérgio fez o seu primeiro contato. Embora eles não tenham tido uma relação muito íntima, Rebelo apresenta o mundo do Ateneu para o protagonista. Sanches foi a primeira amizade de Sérgio no colégio, envolvido em seu afogamento na hora do banho. Franco foi o aluno travesso e abandonado pelos pais, sendo desprezado por Aristarco. Ele acaba morrendo por maus cuidados. Barreto, colega muito religioso, ele descreve o inferno para Sérgio. Bento Alves é o bibliotecário da escola. Sérgio acaba se aproximando dele a fim de se proteger. Egbert é o verdadeiro amigo do protagonista, sendo uma amizade sem nenhum interesse em troca. Por último, Américo, um novo aluno do colégio, que muito provavelmente foi quem iniciou o incêndio no Ateneu.
Os primeiros contatos de Sérgio com Ateneu aconteceram antes mesmo de ele entrar no colégio. Ele e seu pai visitaram a escola em um dia de festa, o que impressionou o protagonista. Ele ficou maravilhado e muito empolgado para ir estudar lá. Então, Sérgio e seu pai fazem uma visita a Aristarco, o diretor da escola. No local, eles conhecem a dona Emma, a esposa do diretor. Ela pede para que Sérgio corte seu cabelo curto, o que representa o amadurecimento da criança, que em parte irá deixar os laços maternos para trás. Ao ingressar na sala de aula, o narrador descreve a primeira impressão dos alunos. Sérgio se senta ao lado de Rebelo, um aluno aplicado de bom comportamento. Foi com ele que teve seu primeiro contato. Quando o professor faz ele se apresentar na frente de toda a sala, o garoto acaba desmaiando. Após o ocorrido, ele anda pelo pátio, fazendo observações sobre os alunos, o espaço físico e a disciplina do colégio. Ele então percebe que as festividades foram ilusórias, pois, após o primeiro dia de aula, ele compreende que será difícil perseguir esses ideais no colégio. Rebelo então lhe apresenta como funciona o internato, e que ele não deveria ter um protetor, pois, se tivesse um, seria considerado sexo frágil. Durante uma aula de natação, que era chamada de banho, alguém acaba afogando Sérgio. Ele então é salvo por Sanches, que Sérgio também desconfia ter sido o responsável pelo acidente. A partir daí, começa uma amizade entre os dois. Sérgio buscava por um protetor. Além disso, Sanches era um bom aluno e ajudava o protagonista a estudar. Porém, a relação começou a ficar mais íntima, como é possível analisar no seguinte trecho. A franqueza da convivência aumentou dia a dia, em progresso imperceptível. Tomávamos lugar no mesmo banco. Sanches foi se aproximando. Encostava-se. Depois, muito a mim. Fechava o livro dele e lia no meu, bafejando-me o rosto com uma respiração de cansaço. Toda essa aproximação começa a incomodar Sérgio, que começa a se afastar de Sanches. Desprezado, Sanches usa sua posição de poder para prejudicar Sérgio. O seguinte trecho mostra quando se deu o estopim do desprezo de Sérgio por Sanches. Como não apreendi a pergunta, o Sanches repetiu. Escapou-me involuntário o riso. Abarbava-me a mais rara espécie de pretendente. Eu ria com franqueza, mas abismado. Após esse episódio, Sérgio se torna um mau aluno e passa a ser citado no livro de notas de Aristarco, um temível caderno onde as faltas dos alunos são anotadas e depois expostas para todo o colégio durante o café da manhã. Sérgio procura na religião um escape para as falhas morais que o cercam. Sua religiosidade é de certa forma um pouco mística, e é neste momento que o garoto se aproxima de Franco, e a amizade entre os dois é vista com desprezo pelo diretor e pelos professores. Certo dia, Franco decide se vingar dos colegas que o machucaram. Ele então chama Sérgio para escapar à noite do dormitório e encher a piscina do banho com cacos de vidro. Sérgio não ajuda ele, mas assiste Franco preparar sua vingança. Sérgio não consegue dormir após o ocorrido, pois pensa em todos os alunos que ficaram feridos. Ele então vai à capela e adormece enquanto ora pedindo uma intervenção divina. Antes do banho, na parte da manhã, o zelador foi lavar a piscina e descobriu os cacos de vidro. Sérgio então inventa uma mentira para não denunciar Franco e escapar do castigo. Após o ocorrido, o protagonista se aproxima de Barreto, um aluno muito religioso, que descreve o inferno e a fúria de Deus a Sérgio. Diante de tais imagens, ele abandona a sua religiosidade e amizade com Barreto. Após o afastamento de Barreto, ele decide seguir sozinho e almeja o cargo de vigilante, pois assim não precisaria da ajuda de Deus ou de amigo algum. É neste momento que um jardineiro mata outro funcionário da Ateneu, em uma disputa por Ângela, a bonita empregada espanhola de Aristarco. E quando o jardineiro estava prestes a fugir, Bento Alves imobiliza o assassino. Sérgio então se aproxima do garoto e se tornam amigos íntimos e inseparáveis. Juntos eles leem poesias, livros e histórias. Porém, os dois acabam brigando sem motivo algum, e no calor da briga, Aristarco aparece e Sérgio acaba o agredindo. O protagonista fica à espera de um grande castigo, mas o diretor passa a tratá-lo com silêncio e a punição nunca chega. No colégio é descoberta uma carta de amor trocada por dois alunos e assinada como Cândida.
O diretor anunciou o conhecimento da carta e que uma investigação já tinha identificado o autor e os cúmplices. Então ele humilha os envolvidos, principalmente Cândido, o autor da carta. O caos se instala no Ateneu. Franco é agredido sem motivo algum por um inspetor, o que gera uma revolta entre os alunos, além da qualidade da comida, que era péssima, onde os alunos reclamavam da qualidade da goiabada. O diretor não pune ninguém e diz que foi enganado pelo fornecedor. Ele então promete melhorar a qualidade da sobremesa. Sérgio então se aproxima de Egibert, sendo essa uma amizade verdadeira, sem nenhum interesse por trás. Os dois acabam indo jantar na casa de Aristarco, onde Sérgio pode ver novamente a Dona Emma. O protagonista nutre uma espécie de amor platônico pela moça. Paralelamente, Franco acaba morrendo por uma doença, isso pelo descaso médico e maus tratos que sofreu lá no colégio. No fim do ano letivo, uma grande festa é preparada no Ateneu, e os alunos presenteiam Aristarco com um busto de bronze. Ele ficou com grandes expectativas, pois a ideia de ser imortalizado numa estátua lhe agradava muito. O diretor recebe a estátua orgulhosamente. O desfecho da história se dá por um incêndio no Ateneu, que foi provavelmente causado por Américo. Aristarco se vê sem um colégio que ele criou e definiu o que é. O romance O Ateneu de Raul Pompeia, de 1888, é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. É a recriação artística do colégio interno. A intenção do autor era passar através da imagem do colégio interno a forma como a sociedade e suas relações funcionavam, usando o ambiente do colégio interno como uma espécie de experimento social. Sendo uma obra importante do naturalismo brasileiro, o autor faz uma crítica à influência do dinheiro dentro das relações humanas. Por exemplo, o diretor do colégio mostra um claro interesse apenas no dinheiro de seus alunos, e o tratamento dos mesmos depende da posição em que se encontram na sociedade. Os mais ricos eram bem tratados e exaltados, enquanto os que deviam mensalidade eram humilhados e rebaixados a nada. O enredo da obra é considerado autobiográfico, já que o próprio autor estudou em um colégio interno durante grande parte da vida, e conhece a forma como a educação, a corrupção e a hipocrisia acontecem nesses lugares. Uma grande crítica que o autor faz é a relação à opressão que o colégio faz sobre os jovens, os tratando de forma muito rígida, destruindo sonhos e ingenuidade. Porém, é uma grande hipocrisia, já que o ambiente diário do colégio é opressivo e obscuro, porém nas festividades ele se torna um ambiente alegre, como uma máscara de felicidade. De uma maneira muito sutil, Pompeia apenas indica a relação de Sérgio, o personagem principal, com a homossexualidade, já que o autor tenta fazer parecer que um de seus colegas sentiu uma atração por ele, o que deixa o protagonista desconfortável, o levando a se distanciar do colega, já que o protagonista encara nele uma ameaça. Ao ingressar no colégio, Sérgio já é aconselhado a defender-se e a não se deixar dominar por outro estudante. Assim, a condenação à homossexualidade é mais uma característica dos romances naturalistas presentes também em O Ateneu. Em relação à crítica, na época que foi lançado, o livro já era aclamado e teve uma ótima recepção. Críticos importantes da época chegaram a considerar O Ateneu um magistral de literatura, garantindo que o sucesso do livro seria o mesmo de Balzac e Flaubert. Mesmo apontando algumas falhas, como a falta de enredo que torna o livro mais próximo de uma obra de arte, os críticos fazem questão de deixar claro que a fama de O Ateneu não é imerecida. Durante toda a obra, o autor tenta passar o sentimento de raiva e desgosto que o personagem já adulto apresenta pelo colégio. Bom, como vocês podem ver, neste tópico não encontramos tantas adaptações ou produções que foram inspiradas pela obra O Ateneu. Então, se vocês depois de assistirem ao nosso seminário e pensarem em alguma obra que vocês já tenham assistido e que se assemelhe às características que apresentamos, fiquem à vontade para comentar nos comentários. A adaptação que foi escolhida para ser abordada aqui é a que tem o mesmo nome da obra original, O Ateneu. Essa HQ foi publicada em 2012 e foi produzida por Marcelo Quintanilha e foi produzida pela editora Ática. Essa edição, para quem quiser procurar depois, está presente em Clássicos Brasileiros em HQ. Por ser uma adaptação para HQ, essa obra possui mais ou menos o mesmo enredo da sua original, que é a seguinte. A obra narra a história de Sérgio, um menino enviado a um colégio inteiro renomado da cidade do Rio de Janeiro chamado Ateneu. A instituição mantém regras rígidas e princípios da aristocracia da época. O livro se destaca por criticar a sociedade brasileira do final do século XIX. Você já deve estar familiar por agora sobre isso. Porém, posso dizer que a ilustração dá toda a diferença. E de acordo com as próprias palavras de Marcelo Quintanilha,
é que seu objetivo era tornar toda a massa de alunos do Ateneu e o próprio colégio em um único organismo, vivo, assustador, constituído quase da mesma matéria, plasmando assim aquilo que talvez seja o principal pilar do romance, o de uma verdade filtrada, assimilada, estratificada a partir dos olhos de Sérgio. Espera aí, uma última coisinha. Eu e todo o grupo gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto aos ambientes apresentados nas obras. Qual deles seria o pior para se estar? No Cortiço, um lugar deprimente e miserável, onde você pode ser facilmente descartado, ou no Ateneu, uma quase prisão onde você é pressionado recebendo diariamente doses de desespero e desenvolvendo traumas, ainda criança ou adolescente. Nos conte nos comentários.